Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Lisandro Abulatif e nesse canal nós falamos sobre dicas de utilização de dados, Data Science, Data Analytics, como utilizar também o ChatGPT e outras ferramentas de inteligência artificial para nos auxiliar em processos de análise de dados e como extrair valor dos dados que nós possuímos. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como utilizar o ChatGPT para construir visualizações de dados para quem tem muito pouca experiência com o uso de Python. Nós vamos utilizar então a criação de o ChatGPT para criar visualizações de dados em Python, tendo em mente pessoas que têm pouca experiência ou pouco conhecimento com a linguagem de programação Python. Então não te assusta, nós vamos ir passo a passo montando essas visualizações para que vocês possam ver como utilizar o ChatGPT como uma espécie de professor ou de tutor gratuito para te auxiliar nesse processo, mesmo que tu tenha muito pouca experiência. Tá ok, pessoal? Então, se tu já fez isso, já testou, quer compartilhar alguma coisa, eu vou te pedir para tu colocar nos comentários aqui também. Desde já eu te peço que tu deixe o teu like, curta o vídeo, te inscreva no canal caso tu não seja inscrito e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também possam ter interesse nesse tema. Então essa aqui é a tela do ChatGPT. Eu já mostrei em outros vídeos como nós podemos acessar essas ferramentas. O que nós vamos precisar então hoje? Nós vamos utilizar fundamentalmente um arquivo em CSV, é um arquivo separado por vírgulas, que contém alguns dados que nós vamos trabalhar, o ChatGPT, uma plataforma para colocar os dados, o arquivo de dados na internet para que nós possamos acessá-lo. Eu vou fazer isso até para mostrar para vocês como pode ser utilizado, enfim, poderia ser um computador local sem problema nenhum. E para nós utilizarmos, para nós rodarmos o ambiente Python, a linguagem Python, ao invés de ter que instalar no computador de vocês, uma outra facilidade também é que nós vamos utilizar o Google Colab, que é um ambiente Python que o Google disponibiliza de forma online para que vocês possam utilizar sem ter que configurar todo o computador para vocês para rodar bibliotecas e linguagem Python. Enfim, tem tudo isso de graça de forma muito fácil de utilizar. Então, o ChatGPT é essa tela aqui, vocês já conhecem, basta acessar aqui o chat.openai.com. Google Colab, para quem não tem experiência e ainda não conhece, tá? O endereço é colab.research.google.com. Basta que vocês tenham uma conta no Google, vocês vão conseguir acessar. Ó. Então, Google Colaboratório ou Colab, tá? Permite executar Python no navegador de vocês, sem nenhuma configuração necessária, sem acesso a GPUs tem que pagar, que tu vai acessar GPUs sem custo financeiro, e um compartilhamento muito mais fácil também. Aqui vocês têm uma série de informações para quem nunca utilizou também, pode ver aqui. Daí não te preocupa com os códigos, enfim, mesmo que tu tenha muito pouca experiência, eu te garanto que tu vais conseguir utilizar. E também para nós acessarmos os dados ou compartilharmos os dados, nós vamos utilizar o GitHub. Imagino que vocês conheçam, se não conhecem, eu sugiro que deem uma pesquisada, deem uma olhada. É uma plataforma muito utilizada ainda por quem trabalha com programação, com desenvolvimento, com Data Analytics, com Data Science, enfim. Quem trabalha com tecnologia acaba utilizando bastante, porque te permite compartilhar código, arquivos, dados, uma série de coisas, então é muito útil também. Tá? Tem vários recursos aqui, nós vamos abordar de uma forma mais simples, nós vamos salvar o nosso arquivo aqui para que o Google Colab, quando nós rodarmos o Python, ele leia o arquivo disponível já na internet, de forma muito fácil. E o arquivo que nós vamos utilizar, então, é um arquivo CSV simples, ó, que eu tenho aqui. Vou abrir para vocês darem uma olhada. É um arquivo de acidentes de trânsito do município de Campo Grande, são dados públicos, obviamente, né? Então eu tenho aqui, ó, separado por vírgulas, o ID da ocorrência, data, hora, o logrador, o bairro, enfim, tem uma série de informações aqui. Esse é o arquivo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é subir ele para o GitHub. Então eu vou vir aqui, ó. Vocês notem aqui que ele tem aqui uma série de, vamos chamar assim, de pastas, tá? Ou repositórios, que ele chama. Eu vou criar um repositório novo, uma espécie de pasta para que eu salve esse arquivo. Poderia ser no Google Drive, poderia ser em outros locais também, aqui eu só estou aproveitando para mostrar para vocês um outro recurso. Então, eu vou vir aqui, ó, novo repositório. Vou criar um nome no repositório, vocês podem escolher o nome que vocês gostarem mais, vou botar aqui Public, vou deixar ele como Public aqui no sentido de que ele é público, porque eu posso acessar de qualquer lugar, e vou clicar aqui em Create Repository. Criou aqui, o repositório já está criado, ó, dentro da minha conta, o L Abulatif, ó, ele criou aqui o Public, e ele já me dá a opção aqui, ó, configuração rápida, ó, tem alguns comandos aqui e tal, mas ele tem esse link aqui, ó, Uploading an Existing File, ou seja, faz o upload de um arquivo já existente. Vou clicar nesse link, ó, e ele já me permite arrastar o arquivo para cá, ou clicar aqui e selecionar o arquivo. Vou fazer o básico, né? Vou pegar aqui o arquivo, vou arrastar para cá,
Ó, ele já fez a carga. Ele só pede que eu clique aqui no Commit Changes, que o commit é a confirmação do comando aqui que eu estou fazendo, da instrução. Feito isso, o arquivo não é muito grande. Alguns instantes ele já processa, ó, e já exibe aqui para mim o arquivo. Basta eu clicar sobre o nome do arquivo. Ele já exibe, inclusive, ó, como tabela. Tem aqui, ó, como linhas e colunas. Se o arquivo fosse muito grande, ele não exibiria nesse formato. Esse é um formato texto separado por vírgula. Mas ele já tem o que nos interessa aqui. Ok, pessoal? E aí aqui, ó, ele tem, se eu quisesse ver o arquivo puro, ó, poderia clicar aqui em Raw. Se eu clicar aqui, ó, ele exibe o arquivo tal como ele é, como formato de texto mesmo, separado por vírgulas. Então, só para mostrar para vocês. Vou voltar. O que me interessa aqui é o link. Eu quero esse link, o endereço do arquivo que está aqui no Raw. É isso que nós vamos utilizar para pedir para lermos depois esse arquivo. Vou deixar ele aqui agora, vou voltar lá no ChatGPT. E para nós começarmos a conversa com ele, a primeira coisa que nós poderíamos fazer é perguntar o seguinte: como ler arquivos CSV utilizando Python no Google Colab? Seria a primeira coisa, tá? Vou perguntar para ele aqui, ó, como ler. Primeira pergunta. Vamos ver o que ele nos responde aqui. Ó, notem que ele já nos deu uma instrução detalhada. Para ler os arquivos CSV utilizando o Python, você pode seguir os seguintes passos. E ele fala: importa a biblioteca Pandas, que é uma biblioteca popular para manipulação e análise de dados. De fato, o Pandas é uma das bibliotecas mais utilizadas, se não a mais utilizadas no Python. É como se fosse, o pessoal chama até de o Excel do Python, tá? Porque ele é muito versátil. Tá? Então, para que tu consiga rodar esses pacotes ou bibliotecas dentro do Python, tu tem que carregá-la, importá-la. Tá? Então, o primeiro comando, a primeira linha de código seria import pandas as, import pandas. Com isso aqui já funciona. O as é só para tu abreviar o nome dele, tá? Então o Python vai ler como PD. Poderia ser qualquer outra coisa, a abreviação fica como PD. Aí depois ele fala, ó, carregue o arquivo CSV utilizando a função, aí é uma função do pandas, ó, que é esse PD aqui, ó. Então ele está dizendo, ó, pega o PD, ponto, e aí tem o nome da função. Read, underline, CSV, e aqui o entre parênteses, que é onde tu colocaria o nome. Então ele já nos mostra aqui como fazer isso, ó. Data, aqui é a variável, tá? Para quem não tem familiaridade com Python, tu vai criando variáveis, tá? Onde tu vai armazenando aquilo que tu vai trazendo aqui para dentro. Então, por exemplo, tu vai ler o arquivo todo que nós queremos trabalhar e tu vai chamar ele, essa variável, para tu não ter que escrever o nome toda hora, tu vai chamar ele de data, por exemplo. Cada vez que tu escreveres data, ele sabe que ele tem que pegar esse arquivo todo que ele carregou aqui dentro. Fundamentalmente é isso, ó. Aí tu só tem que colocar aqui o caminho do arquivo, onde é que ele está na internet para que ele leia. Depois, a exibição do cabeçalho, ó, tu pode executar o código, e aí ele fala aqui, ó, você pode explorar esses dados utilizando métodos fornecidos pelo Pandas, olha que ele vai te explicando tudo, passo a passo, inclusive as primeiras linhas, e aí do data frame, que é o data, tá? Vamos chamar assim de data frame, essa variável que contém os dados armazenados aqui, e o comando, o método seria o head, que é o cabeçalho, tá? Então ele te dá essa possibilidade aqui. Te mostra como fazer. E aí depois ele te mostra o código completo. Ó. Então, como ele te mostrou o código completo, o que nós temos que fazer aqui? Basicamente é importar esse código, copiá-lo e utilizar no Google Colab. Tá? Então vamos deixar até aqui. Vou vir no Google Colab para mostrar para vocês agora o que nós fazemos. Ó. Como é que eu começo a utilizar o Python? Lembrando que ele já está pré-configurado. O que eu preciso fazer, ó, é vir aqui em Arquivo, Novo Notebook. Aqui, Novo Notebook. E ele já vai carregar para mim um ambiente Python para que eu possa iniciar o trabalho. Então ele tem aqui essas células, ó, esse espacinho preto aqui, para quem não conhece, é a célula onde eu vou escrever minha porção de código para que eu possa executá-la. Então é aqui que eu tenho que copiar, eu posso escrever aqui, ó, ele já vai interpretar o que tem que ser feito. Então a primeira coisa que eu vou fazer, vou vir aqui, criar esse código, eu posso selecionar e dar um Ctrl C, eu posso clicar aqui, ó, em Copy Code. E aqui. Vou colar aqui. Então, criei o meu código, tá? Já copiei aqui, já colei. Agora, o que eu tenho que alterar aqui? Eu só tenho que alterar este caminho. Eu tenho que botar aqui o caminho do arquivo que nós vamos trabalhar. Tá aqui, ó. É o link desse arquivo, do RAW. Então, clico com o botão direito. Venho aqui em Copy Link Address.
Ok. Vou voltar aqui no Google Colab e vou alterar esse trecho aqui. Ok? E colei. Ele precisa ficar entre aspas, notem que ele já reconheceu aqui como um link, tá tudo certo. Basicamente é isso. Agora eu vou clicar aqui, ó, nesse botãozinho para executar este comando. Vamos ver o que ele vai fazer. Demora alguns instantes, porque primeiro ele vai executando linha por linha. Ó. Então ele está importando aqui o pandas. Depois de importar do pandas, ele lê o arquivo e exibe agora então, ó, o que ele leu. Só as primeiras linhas, mas eu já consigo visualizar aqui, ó, todas as colunas e as 5 primeiras linhas dessas colunas a gente já consegue dar uma olhada. Ele abreviou algumas aqui, mas já trouxe todos os dados para que nós possamos visualizá-los. Tá? Então, só para mostrar para vocês ó, o efeito, o que significa esse data aqui que eu falei. Né? Vou botar mais uma célula de código aqui, ó, vou clicar aqui em código e vou escrever aqui, por exemplo, ó, data. Vou clicar aqui, vamos ver o que ele faz. Ou seja, ele só vai processar essa variável aqui, que é o data frame, tá? Então ele está aqui como data. Ele trouxe aqui para mim, exibiu com mais linhas, ó. As colunas aqui tá o cabeça, só as 5 primeiras, mas eu posso fazer isso. Se eu não quiser chamar de data, por exemplo, eu quero utilizar um outro nome, tá? Dessa variável aqui. Eu poderia colocar aqui como eu quero que a variável seja acidentes graves fatais, AFG. Então eu só preciso dizer para o Python ó, que o data, tá? Agora eu vou atribuir esse valor para o AFG, ou seja, a AFG vai ser igual ao data. Com esse sinal de igual aqui, o Python vai fazer isso, vai criar uma nova variável, um novo data frame, chamado AFG contendo o que está no data. Basicamente é isso. Cliquei aqui, ele nem exibiu nada, ó, porque eu não pedi para ele exibir, está feito. Se eu colocasse também aqui, ó, o head, e aqui, vou colocar aqui, ó, AFG, vamos ver aqui. AGF, desculpa, AGF. Ó, notem que a mensagem que ele deu aqui, ó, erro, ó. Nome AFG não está definido. Então isso aqui nos ajuda. Às vezes o pessoal tem medo das mensagens de erro, mas vale a pena dar uma lida, principalmente no final. Então, ó, já sei que eu tinha escrito errado. Corrigi o nome, cliquei de novo, ó, exibiu a mesma coisa que está ali em cima. Então agora eu já tenho ele sendo chamado como AFG, se for AGF, né, se fosse o caso. Vou apagar aqui, vou deixar só o nome. Ok. Feito isso, já tenho o arquivo processado aqui dentro. Agora eu poderia voltar aqui no chat GPT e o que nós queremos fazer aqui é visualizarmos alguns dados, criar alguns gráficos, né, para visualizarmos esses dados. O que nós poderíamos fazer aqui? Ó? Eu posso pedir, por exemplo, para ele criar uma contagem, tá, de ocorrências por bairro, pela coluna bairro. Então eu posso pedir para ele, por exemplo, agrupe os arquivos, os registros, conforme a coluna bairro e faça uma contagem deles. Tá? Vamos colocar aqui então. Vou colocar aqui. Realize a contagem de registros da coluna. Ver qual é o nome da coluna. Da coluna bairro. No data frame, que é aquele que ele criou aqui, ó, data frame. Data, vou colocar aqui entre aspas para ele entender que é esse que é o nome do data frame. Agrupe por... Vamos fazer esse primeiro aqui, vamos ver. Não, agrupe conforme os termos contidos ou seja, agrupe, faça agrupamento. Eu quero que ele faça não só a contagem a quantas ocorrências existem, quantos registros, quantas linhas. Não, eu quero que ele conte e agrupe isso, tantas ocorrências
bairro 1, X ocorrências, bairro 2, Y ocorrências. Então é isso que eu quero que ele faça. Eu digo, realiza a contagem, agora agrupa, realiza a contagem pela coluna tal, no data frame tal. Tá? Isso é importante que vocês façam. Depois agrupe, né, tem que ir dando o comando passo a passo para ele. Depois agrupa conforme os termos contidos, ou seja, conforme as palavras contidas na coluna bairro. Somando os resultados. Somando as frequências. Exiba código. Vai. Vamos ver se vai funcionar aqui. Ó, ele exibiu o código que ele vai criar uma variável nova, um novo data frame, chamado bairro counts. A gente pode alterar o nome que não tem problema, em que ele vai pegar a coluna bairro e vai contar os valores e vai exibir os valores para nós. Então vou copiar esse código, vou vir aqui, colocar mais uma célula de código e agora eu vou clicar em executar. Notem, ele vai pegar da variável data frame chamado data a coluna bairro, vai contar e vai exibir para nós aqui utilizando o bairro counts. Vamos ver aqui, tá? Ó, fez a contagem, ó, não exibiu todos aqui, ó, mas ele já fez a contagem. Então agora eu já posso trabalhar aqui, eu já teria um dado tabulado com o qual eu poderia montar um gráfico, por exemplo. Daí para montar esse gráfico, o que eu vou fazer? Vamos começar por aqui. Poderia vir aqui agora, ó, e perguntar para o ChatGPT quais bibliotecas existem para visualização de dados no Python, as mais comuns. Então posso colocar aqui, ó, list as bibliotecas de visualização de dados mais utilizadas em Python. Vamos ver aqui. Vai colocar uma lista. Ó. Então ele traz uma série de bibliotecas que são utilizadas. Se tu já trabalha com Python, tu já conhece boa parte delas, se não a totalidade. O Matplotlib, que é muito utilizado, o Seaborn, que ele trabalha com base no Matplotlib, o Plotly, que é muito bom de trabalhar também, essa Bookie aqui e Alter, trouxe 5. Tá? Então eu posso escolher uma delas e pedir agora, tá, para que o ChatGPT crie o código para mim, para que ele monte uma visualização de um gráfico de barras, por exemplo, dessa variável que ele criou aqui, ó, bairro counts. Então, vou escolher uma biblioteca qualquer, como experiência. Eu poderia colocar aqui, ó, vamos começar do início, ó, utilizando o Matplotlib. Crie um gráfico de barras. Vou colocar aqui horizontais, exibindo a variável bairro counts. Vamos ver se vai ser o suficiente. Exibindo os dados da variável, ou melhor, do data frame. Data frame, bairros, underline, counts, que é o nome exatamente que está aqui, né? Esse é exatamente o nome que está ali. Ponto. Exiba o código Python. Vamos ver se vai ser o suficiente. Então, me parece que não foi. Por que eu estou te falando isso? Ele utilizou aqui, mas ele está atribuindo os valores que já existem, ó, e não é isso que nós queremos. Nós queremos que ele leia esse data frame que nós criamos, já foi criado anteriormente.
Então, não me serve tal como está aqui, tá? Porque ele está atribuindo valores. Claro, aqui tu vai ter que ter um pouquinho de conhecimento. Estou te explicando aqui para que tu saiba o que está aparecendo. Sempre que ele colocar isso aqui, ó, dados de exemplo, o counts aqui e o bairros, ele está me dizendo o que é isso. Ele está criando valores específicos. E na verdade não são esses valores específicos que nós queremos, certo? O que nós queremos são os valores do data frame. Nós temos aqui, ó. Então, para nós olharmos aqui, ó, vamos ver se ele exibe por coluna. Vou colocar aqui o bairro counts, vou botar mais uma linha, vou escrever bairro counts. Vou pedir para ele executar aqui. Não, vou botar o head, ele vai exibir para nós, se é que ele vai exibir. Tá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou testar esse código. Vou copiá-lo aqui. Vou trazê-lo para cá. Vamos ver se vai funcionar. Vou clicar aqui no executar. Ó, bairro A, bairro B, bairro C. Ele criou o que nós queremos, só que ele não colocou aqui o valor, o nome das colunas, tá? Então, vou ter que ser um pouquinho mais específico. Vou dizer para ele o seguinte: vou copiar o mesmo código, ver se agora vai funcionar. E às vezes a gente vai testando, né, para ensinar o ChatGPT o que nós queremos. Exibindo os dados do data frame, bairro underline counts, onde a primeira coluna contém os nomes e a segunda coluna contém os valores. Vamos ver se agora ele vai mudar aqui para nós, vai criar um novo código. Notem que agora ele criou um novo código, ó, alterando aqui, ó, index e values. Então ele alterou um pouquinho o código, vou copiar esse código todo e vou substituir aqui o que estava escrito. Vou apagar, vou copiar novamente e vou executar. Ele vai fazer agora. Está executando. Ele fez o que nós queríamos, ó. Só que como são muitos valores, ele deixou um amontoado aqui que talvez nós tenhamos que agora ir configurando os ajustes aqui. Então, o que nós queremos, tá? Então, uma coisa que nós poderíamos fazer aqui, eu não quero todas essas linhas, todos esses registros. O que me interessa são os 10 bairros com maior frequência de acidentes, tá? Então, eu poderia pedir para que o ChatGPT faça uma seleção no data frame dos top 10 bairros com maior frequência. Eu vou voltar aqui para que a gente rode novamente. Vou voltar aqui, vou pedir para ele crie a partir do data frame nós temos aqui o bairro counts, crie um novo data frame com apenas os 10 registros de maior valor numérico. Chame o novo data frame como top 10. Exiba o código Python.
Vocês não precisam escrever sempre esse exíguo código Python, tá? Porque ele já deve estar entendendo o que precisa. No nosso caso, que a gente faz apenas para garantia, tá? Sem maiores dificuldades. Ó, ele fez aqui o que nós queremos, criou aqui, ó, o código. O import pandas nós não precisamos mais, por quê? Porque nós já importamos uma vez. Uma vez que tu importa, não precisa importar a biblioteca para cada célula que tu utiliza. Apenas o que nós precisamos é essa parte aqui. Eu posso copiar apenas isso, voltar aqui. Eu não vou apagar o que está aqui, eu vou deixar para que vocês vejam, enfim, como é o processo que a gente faz muitas vezes, tá? Vai comparando. Ó, vou colocar aqui, ó, código. Ele vai fazer, vai pegar aqui e vai imprimir o top 10. Vai ser a nossa nova variável. Selecionou apenas os top 10, só copiei e executei, nada mais que isso. O que eu quero fazer agora? Eu vou criar um gráfico exatamente como esse aqui, só que na verdade o que eu quero fazer, eu quero utilizar apenas o top 10. E eu gostaria também que o maior ficasse na parte mais alta aqui. Vamos ver se o ChatGPT nos ajuda a fazer isso. Vou vir aqui, vou copiar a mesma instrução que eu dei para ele criar o código do gráfico. Já. Vou salvar aqui. E agora eu vou alterar. Ó. Aqui onde está bairro counts, a única coisa que eu preciso dizer é que o data frame que nós estamos utilizando agora é o top 10. Basicamente isso. Onde a primeira coluna contém os nomes e a segunda os valores. Ponto. Antes do exíguo código Python, eu vou escrever o seguinte. Apresente os maiores valores acima no gráfico. Vamos ver se ele vai entender isso aqui. Tá ok? Mesma coisa, matplotlib. Eu não preciso importar novamente porque ele já importou. Posso copiar aqui e excluir lá ou simplesmente pegar aqui, ó. Ele ainda está escrevendo. Ó, notem que ele vai explicando tudo o que ele está fazendo, o que é cada coisa, enfim, ele vai mostrando para vocês aqui. Estou mostrando de uma forma mais rápida para que vocês vejam como isso pode ser feito de uma forma bem simples, de certa forma, ou facilitada com o ChatGPT. Copiei aqui, vou voltar aqui, ó. Agora eu vou adicionar uma nova linha. Coloco aqui o código, ó. As variáveis, como é que ele vai criar, tudo e tal como estava ali. Vai utilizar top 10 e vou clicar aqui, vamos ver se ele vai exibir o que nós queremos. Funcionou. Exibiu, montou um gráfico com visualização de dados, para nós visualizarmos os dados, com o nome dos bairros, as colunas aqui, ó, da maior para as menores, e ele colocou aqui, ó, os títulos dos eixos, anotem, bairros, contagem e top 10 contagem de registros por bairro. Colocou até o título, que é o que nós temos aqui, ó, personalização do gráfico, até isso ele escreveu para nós. Então, se nós quiséssemos alterar aqui, ó, por exemplo, ao invés de contagem, se eu quisesse eu quisesse escrever aqui frequência. O resto eu vou deixar igual aqui. Ou top 10 contagens de registro por bairro em Campo Grande. Vou clicar em executar novamente. E notem que ele atualizou o gráfico para mim aqui, ó. O nome do eixo X para frequência, alterou o título aqui também, enfim. E aí nós podemos ir customizando isso com maiores detalhes conforme a necessidade. Eu quero mudar a cor do gráfico para vermelho. Ok. Ou para outra cor. Simplesmente eu pego esse mesmo código. Antes do exíguo código Python, vou escrever aqui, ó, cor das barras deve ser preta, por exemplo. Esse qualquer outro. Exíguo código. Código novamente, ó. Posso copiar todo o código, ou apenas essa do que ele alterou do código anterior para cá, basicamente foi essa parte, né?
Então depois que tu vai pegando o jeito, claro, tu pode copiar tudo, salvar lá novamente, tá? Se tu te sente mais seguro de fazer assim, tá? Ou simplesmente eu copio essa parte e colo lá. Pra facilitar, eu vou te mostrar aqui, ó. Pega tudo, menos o Matplotlib, porque tu já tem lá importado em outros locais, e substitui aqui. Ops, uma coisa errada. Vamos ver aqui. Ele pegou mais coisa. Se deu alguma coisa errada, dá um Ctrl Z, né? Vocês já conhecem bem, Ctrl C e deleta. Vou botar aqui de novo a frequência. Aí, campo grande. Vou executar, vamos ver se vai funcionar. Uma coisa, faltou aqui, ó, eu tirei a aspa simples, ó, ele já reclamou aqui, ó, então cuidado aqui, faltou uma aspa. Ó, executou, tá aqui o gráfico agora. Então tudo que vocês quiserem, basta ir reaproveitando, né, o que vocês já escreveram, cola ali embaixo e põe o comando adicional, a instrução adicional que tu queres, ele vai exibir para ti. E assim tu pode criar diversos gráficos. Uma outra, né, pode criar gráfico de pizza, gráfico de linhas, dos mais variados, tá? Gráfico de dispersão, como tu quiseres, tu pode fazer utilizando esse princípio. Aqui nós não vamos adicionar muitos outros gráficos ou outros gráficos por conta do tempo e porque esse é um vídeo inicial. Mas o que eu quero saber de ti agora é se tu gostou desse vídeo, se tu gostaria de ver outros vídeos com mais dicas de como montar outros gráficos com outras bibliotecas mais refinadas, mais avançadas, o que tu precisa e que a gente pode te ajudar também nesse sentido. Posta nos comentários, responde aqui pra gente. Se tu ainda não curtiu esse vídeo, vou te pedir que tu curta, te inscreva no canal, liga o sininho ali, compartilha com outras pessoas e faz o teu comentário aí também para que nós possamos manter contato, tá ok? E não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas também. Certo, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, sucesso a todos vocês na jornada e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!